Oi pessoal, aqui é a Lana do BO Literatura e o vídeo de hoje é sobre um livro muito polêmico. Ele divide muitas opiniões e também é um sucesso muito bombado lá na outra rede, da dancinha. E eu trouxe aqui para vocês hoje Verity, este livro eletrizante de Colleen Hoover, que é uma autora que eu particularmente gosto bastante. Conheço aí bastante coisa dela já. Também já ouvi falar de vários livros que eu ainda não li e que o pessoal comenta muito aí nas outras redes, aqui no YouTube também. Então é uma autora que me desperta muita curiosidade, eu sempre fico muito assim quando ela lança alguma coisa ou vendo também alguns lançamentos antigos dela. E eu estou sempre de olho aí nos romances da Colleen Hoover, que ela escreve assim de um jeito muito cativante, assim, que flui muito e que envolve muito. São sempre muito dramáticos e tudo, mas são livros muito bons, ao meu ponto de vista. E Verity, ele traz uma temática um pouco diferente do que a Colleen costuma escrever. A gente tem Verity e aquele outro que é Laila. Às vezes o pessoal, não sei como que fala, mas eu falo do jeito que tá escrito, que é Laila. Que são dois romances aí meio diferentes dentro dos livros que a Colleen costuma publicar. E Verity, ele é para maiores de 18 anos e tem uma nota boa no Goodreads e no Scooby. Eu vou trazer para vocês alguns números sobre Verity lá do Scooby, só para a gente contextualizar aqui o nosso vídeo. Então, vou pegar meu caderninho para a gente ver esses números. A nota dele no Scooby, gente, é de 4,5 estrelas. É uma nota muito alta. É muito alta mesmo, porque a gente tem mais de 23 mil resenhas, ele tem 140.656 leituras e ele tá na lista de 81 mil pessoas querendo ler. Então ele tá lá 81 vezes ticado como quero ler. São números muito altos. São assim, isso é só do Scooby, é só dos leitores brasileiros. No Goodreads, com certeza a gente vai ver aí um número muito maior do que isso, mas eu trouxe pra gente só aqui do Scooby mesmo. Então a gente vai dividir esse vídeo com uma sinopse, uns comentários gerais e depois a gente comenta com spoilers, porque não tem como falar de Verity sem falar um pouco de spoilers, porque né, o que todo mundo quer saber é a opinião da gente, né, sobre o manuscrito e sobre a carta. Então a gente vai falar sobre isso na segunda parte do livro. Eu vou avisando para vocês conforme for ter spoilers, para ninguém aí que não tenha lido ainda não seja surpreendido. Então, se você ainda não leu Verity, pode ficar comigo mais um pouco, que a gente vai comentar aí sem spoilers por enquanto. Esse livro, ele tem uma ideia bem interessante, porque ele vai falar sobre autores. Primeiro, autoras, na verdade, porque as duas personagens do livro, a Verity e a Lowen, elas são escritoras, são autoras aí de livros publicados, e a história, né, vai girar em torno vai começar em torno de um livro. Deixa eu começar direito essa sinopse para vocês. A Lowen, ela é uma escritora um pouco falida, ela tem ali alguns livros publicados, mas nada impactou muito. Ela também é muito retraída, então ela não gosta assim de divulgação de rede social, de turnês para divulgar o livro, de visitar as livrarias, né, ver leitores. Ela não gosta de nada disso. Talvez prejudique um pouco a desenvoltura dos livros dela. E também ali ela tá numa vida mais é, problemática, assim. Ela acabou de perder a mãe, com quem ela tinha um relacionamento muito difícil, e ela teve que parar ali uma parte da vida dela para poder cuidar da mãe dela e também ser submetida ali a todos os pormenores que a mãe dela exigia para que ela cuidasse então da mãe. Nisso, a Loen recebe ali uma proposta de uma entrevista lá onde, né, na editora que ela publica o livro dela, eles recebem um e-mail pedindo para ter uma reunião com a Loen. No primeiro momento, ela vai até essa reunião e ela encontra no meio do caminho ali em uma situação um pouco estranha.
ela vê um acidente, assim, ela presencia um acidente muito de perto e ela cruza com um homem que é o Jeremy. E eles têm ali uma conversa e tudo. Depois, cada um vai para o seu compromisso e eles descobrem que o compromisso deles é o mesmo. O Jeremy, ele é o marido da Verity e eles estão procurando uma escritora, como se fosse uma ghostwriter, mas eu acho que não vai ser tanto o conceito de ghost, porque aí a escritora fantasma vai ser mais uma coautora. Para terminar a série de livros extremamente bombada, extremamente de sucesso da Verity, parece ser uma coisa bem. Elas escrevem ali mais ou menos o mesmo gênero, que parece que é thriller, mas a série da Verity parece ser uma coisa bem pesada, assim, eu diria tipo um Stephen King. Então é uma série ali de thriller, de suspense, assim, bem dramática. E uma coisa muito, muito famosa, a Lauren conhece o nome da Verity, apesar dela nunca ter lido nenhum desses livros, mas ela conhece ali o sucesso que essa autora tem. E eles precisam de uma co-escritora para terminar a série, porque a Verity sofreu um acidente e está impossibilitada de escrever. A gente descobre aí nos próximos capítulos, que não é spoiler, né? Porque se ela tá precisando de ajuda, ela tem ali um estado, é como se ela estivesse meio que vegetando, né? Então ela só fica deitadinha, ela não fala, ela não anda, ela não faz nada, ela só fica ali deitada na cama. E eles têm um contrato, eles têm ali uma sequência de livros para terminar. Ao que parece, se não me engano, faltam 3 livros ainda. Eu acho que é isso. E aí a Lauren foi escolhida pela própria Verity, porque ela gostava muito dos livros da Lauren. E aí ela pede para que seja, né, a Lauren que faça esse serviço aí, que termine, acho que o maior trabalho da vida da Verity. Então a premissa é essa: a Lauren vai assumir a escrita ali dessa série de sucesso, ao mesmo tempo que ela vai ter que enfrentar aí várias coisas que ela não gosta, que é divulgação, turnê, esse marketing todo, porque como a série da Verity é muito famosa, não dá para escrever ali só de casa e ficar só por trás das telas. E a Lauren, ela apresenta já ali uma personalidade muito insegura. A gente percebe que essa personagem tem muita dificuldade em vender o próprio trabalho, em que as pessoas vejam o trabalho dela e ser julgada pelos outros. Ela tá sempre ali meio que, eu escrevi aqui, mas não sei se é bom, não sei se vão gostar. Então ela é ali uma personagem muito insegura. E ela vai precisar ir para casa da família da Verity, da família Crawford, para conhecer o trabalho da Verity a fundo. Então ela tem arquivos no computador, ela tem diários escritos do que ela, as ideias para os próximos livros, os rascunhos. Então ela tem ali todo um conteúdo que o Jeremy não consegue catalogar porque ele não entende. E ele convida a Lauren, né? Fala, você pode ir lá e ficar o tempo que você quiser no escritório da Verity para você fazer aí a pesquisa. Então a história, ela é basicamente, né? Começa assim com a Lauren fazendo a pesquisa para escrever os livros da Verity. Gente, aqui é que começa o suspense, porque ela vai encontrar uma espécie de manuscrito que mais parece um diário, em que tem várias revelações que a Verity faz. Ela tá contando praticamente a vida toda dela, desde quando ela conheceu o Jeremy, eles casaram, quando eles tiveram as primeiras as gêmeas, depois o outro filho. Então ela vai contando tudo isso da vida dela. E a Lauren vai lendo isso ali em segredo. E ela começa a descobrir coisas assim aterrorizantes e ela não sabe, né, se ela precisa contar pro Jeremy ou se o que é aquilo, ela não sabe entender direito tudo que ela tá lendo. Ao mesmo tempo que a gente já percebe que rola uma pequena atração ali que vai crescendo desde que ela cruzou a primeira vez com o Jeremy até agora que eles estão morando na mesma casa. Então, são muitas camadinhas em que a gente vai avançando nessa história para chegar ali à resolução, para a gente entender. Esse livro ele vai alternando entre partes no manuscrito, que é esse diário da Verity, onde ela conta ali a vida dela, e partes da própria Lauren,
descobrindo o livro e também fazendo a pesquisa, vivendo na casa deles. Lembrando que a Lowen, ela tá ali, né, pé no chinelo, ela nem sabe onde ela vai morar, e de repente ela se muda para uma casa milionária, porque os livros da Verity vendem tanto que ela é muito rica. Eles todos ali são muito ricos. Então é uma realidade muito diferente da dela. Eu vou comentar agora algumas coisinhas de opinião pessoal minha, que ainda não tem spoilers. Eu deixei aqui anotado alguns pontos pra gente comentar, só assim por cima. 3 coisas que eu acho que esse livro tem. Ele é muito bem escrito, eu gostei da escrita da Colleen Hoover nesse livro. Ela é diferente das dos outros romances, mas ele continua com aquele mesmo fluidez. O fluxo aqui desse livro é muito bom, a gente lê assim ele de uma forma rápida, porque ele prende, você quer saber mais o que tá acontecendo com a Lowen, o que tá acontecendo com a Verity, e você fica ali envolvido, você consegue se conectar com esses personagens, porque eles são ali bem construídos. Na minha opinião, é um livro muito bom da Colleen Hoover. E eu já vi várias pessoas comentando que leram esse como o primeiro livro da Colleen Hoover e estranharam depois quando leram os outros romances. E realmente tem uma diferença muito grande das outras histórias que ela constrói. É até difícil, assim, de falar desse livro. Eu tava achando bem complicado fazer esse vídeo. Já faz uns dias, umas semaninhas, na verdade, que eu terminei essa leitura. E eu fiquei enrolando pra gravar. E, na verdade, não é porque é um livro ruim, é porque é um livro um pouco complexo. Eu achei complexo para explicar. Tem muita gente que não vai gostar, mas é porque é normal, né? Tem gente que gosta de uma coisa, tem gente que não vai gostar daquilo. Mas é porque ele também deixa você assim com o pé atrás, sabe? São muitas maluquices. Outra coisa que eu anotei aqui também é que o plot twist desse livro, ele é bem maluco. Assim, é meio mirabolante. Eu não tava esperando por uma coisa assim. E também vi alguns comentários. Esse livro foi um dos poucos que eu pesquisei um pouco o que o pessoal tava falando sobre ele. Eu não tinha visto resenhas ainda, mas depois, antes de gravar o vídeo, eu quis ver um pouco do que o pessoal tava falando, pra eu saber, assim, se eu tava meio que na mesma vibe. E teve bastante gente que comentou que esperava uma coisa diferente. Eu também não tava esperando nada disso. E o final, eu não sei se eu gosto. Ainda mais depois de ter lido aquela parte extra que ela lançou. É uma, assim, é uma sensação de desconforto. Mas eu acho que era isso mesmo que o livro queria trazer. Então, a partir de agora, a gente vai começar com spoilers. Então, agora eu não vou me preocupar em falar cenas e tudo, porque quem tá aqui a partir de agora, dá tempo aí de você se inscrever, curtir o vídeo e ir procurar um próximo no canal. Caso você não se importe com spoilers, continua com a gente. Então, eu achei os personagens complexos e bem escritos, eu comentei isso com vocês. Mas eu achei o personagem do Jeremy muito assim, muito misterioso. Eu fiquei meio desconfiada. No começo, eu tava gostando, achando o mocinho perfeito. E conforme a Lowen ia lendo as coisas que a Verity fazia, eu ficava, meu Deus, esse homem, coitado. Olha que mulher horrível, que psicopata. Realmente. Mas aí depois eu comecei a pensar, e tem muita gente comentando sobre aquela primeira cena em que ele conhece a Verity. E aí ele fala lá da bebida, que ela não é pra ela beber, porque ele quer ficar com ela sóbria. É uma coisa estranha, né? É uma coisa estranha. Pode ser só ali uma cantada esquisita, mas não sei. Achei estranho. Aí a gente vai então falar sobre a grande polêmica desse livro, que é o manuscrito e a carta. Já vou adiantar pra vocês que eu acredito nos dois, de uma forma que eu penso assim. Eu acredito que a Verity seja um pouco psicopata. E aí, um pouco, né? Acho que não tem como ser um pouco. Ela escreve o manuscrito como uma forma de se vangloriar ali dos grandes atos dela. Então ela escreve todas aquelas coisas horríveis, porque meio que ela tem orgulho da mente inteligente dela de ter criado tudo aquilo. E a carta é mais ainda a mente dela, né?
não sei, maldosa, tentando ali consertar o que não dava mais para ser consertado. E aquela carta, ela também mostra pra gente que é uma pessoa perturbada. Então não tem como ser normal, nem na carta e nem no manuscrito. Então eu acredito, né, que o manuscrito tá correto, mas que a carta também ali existiu, que talvez para a mente dela seja tudo aquilo, né? Ficou confuso, né? Mas eu acho que então meu foco é mais no manuscrito, mas eu não duvido ali que ela acredite no que ela colocou na carta. Mas eu acredito que ela fez o que tá no manuscrito. Então eu acredito que ela realmente matou a filha e todas aquelas coisas, mas talvez pode ser assim até uma questão de outros transtornos mentais, né, de não sei explicar pra vocês assim, porque eu não tenho muito conhecimento nessa área, mas o que eu tô tentando dizer é que eu acredito que ela escreva aquela carta achando, né, de uma bipolaridade, né, que aquilo lá tá certo também, mas eu fico mais com a ideia do manuscrito, até porque depois a gente vê o que o Jeremy fez e ele envolve a Lauren nisso. E quando eles encontram aquela amiga na praia e ele acaba matando aquela mulher, gente, isso é de uma frieza, de uma coisa assim, eu preciso defender a minha família. Mas não, gente, aquela mulher ela só ia ver ali e ela só ia imaginar que ele teve um caso antes da esposa dele morrer com a moça que estava escrevendo o livro. Pronto. Ela não ia começar uma investigação, uma apuração que ele matou a esposa. Imagina, gente. Então a gente já percebe que realmente o Jeremy também não é uma pessoa normal, que ele também tem aí muitos transtornos, é uma coisa muito estranha, muito louca. E acho que é o que a Colleen quis trazer pro final desse livro, né? Deixar você assim, atônico, com medo dos personagens que antes você tava gostando. Outra coisa que eu acho é que a Lauren só se envolve tanto com o Jeremy por conta da situação frágil que ela tá. Eu tava pensando nisso agora, que a gente tava comentando que ela tá falida e de repente ela vê ali aquele mundo, né, milionário, aquela casa confortável, aquele cara super simpático, super atraente, super bonito, que tá conversando com ela, que se importa, que se interessa. Então, ela é carente de afeto, ela é carente ali de atenção e também ela tem uma carência financeira, porque ela não sabe nem onde ela vai morar. Então, ela depende daquele contrato e ela depende de tudo aquilo para ter um teto. Então, meio que tudo isso acho que se entrelaça e ela acaba deixando, né, se levar por todas essas questões. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui pra gente comentar. Eu tinha marcado também que o fato da Laura engravidar no final é muito esquisito. Gente, muito estranho. É muito esquisito mesmo. E você fica tipo, nossa, tão rápido. Então são assim umas coisas muito estranhas que acontecem. A gente tem as duas mortes, né? Eles mataram a Verity. E de repente matar significa que vai resolver tudo. Por isso que o Jerry mata aquela mulher de novo. Então, todos os empecilhos que aparecerem na vida deles, eles vão resolver matando as pessoas. É muito estranho. E é por isso que também eu fico pensando que não era só a Verity, a maluca psicopata. Então, tudo aquilo em volta daquela família já era, assim, uma aura muito estranha. Fico com dó das crianças, do menino pequeno e desse neném próximo, que eu não lembro se era menino ou menino, que nasceu aí da Lauren e do Jeremy, que já estão numa casa aí de malucos. Mas essas foi, assim, um breve resumo do que eu achei de Verity, de como esse livro me deixou meio zonza também. É uma leitura que a hora que você acaba, você fica, meu Deus, onde eu estou, quem eu sou? E ele tem aí, tipo, muitas recomendações, muita gente lendo, muita gente gostando, eu também, né, como vocês puderam perceber. Se eu não me engano, eu cheguei a dar 5 estrelas para esse livro, porque ele é uma leitura mesmo muito envolvente, muito gostosa. Se você já leu, comenta aqui embaixo, carta ou manuscrito. Deixa aí a sua explicação do porquê você acredita em um ou em outro. E, de novo, mais uma vez, se inscreva no canal. Isso ajuda a gente aí a ir subindo e ir chegando aí a ter um pouco de mais relevância cada vez mais. Curta o vídeo se vocês gostaram, para o YouTube começar a entregar os vídeos para mais gente.
Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.